Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da nossa amada doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 aos Romanos. Vamos continuar falando das orientações de Paulo, principalmente aos judeus nessa parte da carta aqui, tá? Paulo, como judeu que era, né, quando era Saulo, falou e falava com bastante conhecimento de causa, né? Então, era um verdadeiro pai para aquelas pessoas, era um espírito com uma sabedoria imensa, muito conhecimento da lei judaica, né? E a experiência de quem tinha o conhecimento da lei, de quem tinha errado junto com os fariseus, junto com os doutores da lei, e que tinha se corrigido, ou melhor, estava buscando esse caminho de correção, não é? Porque, como a gente vem já mencionando aqui ao longo do estudo, esse trabalho de conversão ao cristianismo, esse trabalho de mudança interior, ele leva muitos anos. Engano é pensar que Paulo se converteu totalmente ali no momento do encontro com Cristo às portas da cidade de Damasco. Não, ali foi o início. Mas a verdadeira conversão, você se tornar um cristão inteiro, isso é um trabalho de muito tempo, de muitas reencarnações. É por isso que é necessário que a gente saiba que nós temos as nossas limitações, que não se faz uma transformação verdadeira de um momento para o outro. Observando a própria natureza aqui no nosso planeta Terra, nós percebemos que a natureza ela se modifica, né, devagar. O processo de renovação ele não é de uma hora para outra. O Emmanuel, em uma oportunidade, já nos disse que o tempo não respeita as obras que ele não ajudou a construir. Então, tudo que é duradouro, que é perene, leva tempo e exige esforço de cada um. Então, essa conversão de Paulo, ela durou muito tempo, tal qual é a nossa própria conversão. É por isso que nós não devemos desanimar diante das quedas, das tribulações. Nós devemos assimilar para ontem a ideia de que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. O que não foi feito hoje, certamente será feito amanhã. Isso não é motivo para que a gente negligencie a nossa evolução. Isso não é motivo para que a gente paralise o nosso esforço. Mas nós devemos agir conscientes de que o tempo ele é fundamental para que a gente torne duradouro esse nosso processo e principalmente o resultado desse processo. Então Paulo ele vai falar principalmente aos judeus porque ele tinha o conhecimento de causa. Não é que ele estava pegando no pé dos judeus, não. É porque os judeus eles já tinham subsídios o suficiente para entender muita coisa que ele, Paulo, falava, para entender muita coisa que o próprio Cristo veio demonstrar, né? E ele mesmo, como Saulo, ele fazia parte daquele meio judaico e falava com conhecimento de causa. Então vamos lá, capítulo 3 da carta aos Romanos, à luz da doutrina espírita. E aqui, gente, né, para quem está chegando agora no estudo, para quem ainda não viu os outros episódios da nossa temporada, a primeira temporada, que é a carta aos Romanos, né, a gente nesse estudo está se baseando na série O Evangelho por Emmanuel, especificamente, né, nesse estudo, comentários às cartas de Paulo. Tá? E aí a gente pega a carta na íntegra e, quando necessário, baseado na obra que eu acabei de mostrar, a gente faz
comentários mais aprofundados, baseados em alguma mensagem do Emmanuel na obra de Chico Xavier, tá bom? E vamos pegar a carta na íntegra. Nesse primeiro slide aí, nós colocamos os 5 primeiros versículos. E eles dão como ideia geral, como ideia central, né, justamente essa questão do privilégio e da responsabilidade dos judeus. Por que a gente fala isso, gente? Mas na criação divina tem privilégio? Não, não tem. A gente sabe que não tem privilégio. Não há privilegiados. Mas essa palavra que foi colocada aqui, privilégio, no sentido unicamente temporal, circunscrito. Dos judeus daquela época, eles sabiam mais acerca das leis de Deus do que outros povos, que nem sequer admitiam a unicidade de Deus, o Deus único, que eram os pagãos. Então os judeus eles já admitiam isso e já possuíam alguns passos dentro da lei de Deus. É verdade que muitos desses passos estavam deturpados. Por isso Jesus veio recolocar sobre os trilhos esses ensinamentos, e Paulo também vai bater muito nessa tecla aí de recolocar as interpretações corretas sobre a lei. Aí essa palavra privilégio é uma figura de linguagem, né, circunscrita para aquele tempo, para aquele povo. E as responsabilidades dos judeus, porque já conheciam muita coisa da lei. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso é responsabilidade, né? Aí, para quem lê assim, de cara, pensa que Paulo está pegando no pé dos judeus, que ele vai falar muita coisa aí sobre a responsabilidade dos judeus, mas não é pegar no pé. É porque justamente a quem muito foi dado, muito será cobrado. É uma orientação. Um conselho de um irmão mais velho, mais sábio. E aí no primeiro versículo, Paulo ele coloca assim: então, qual é a superioridade do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? A gente estava falando isso na semana passada, no estudo passado. Os judeus eles se achavam superiores. Que superioridade é essa? Por que a circuncisão? Qual é a utilidade? Aí o próprio Paulo ele responde no versículo 2: muita superioridade, muita utilidade da circuncisão e sob muitos aspectos. Agora aqui tem um detalhe. A circuncisão que Paulo fala, e ele deixou claro no capítulo 2 que nós estudamos na semana passada, não é a circuncisão da carne. Não é essa não, gente. É a circuncisão do espírito. É você cortar fora aquilo que não serve mais, para que você faça essa aliança com Deus. Essa aliança tão falada no Velho Testamento. Essa aliança é você jogar fora aquilo que não te serve mais, cortar o excesso, a vaidade, o orgulho, tudo isso. É isso que Paulo fala, que tem muita importância e sob muitos aspectos. Em primeiro lugar, o privilégio, entre aspas, e a responsabilidade dos judeus, em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. Isso também não é novidade para a gente. Os judeus eles detinham ali um arcabouço muito grande acerca das revelações de Deus. Os profetas vieram no seio do povo judaico, ali no Velho Testamento. Então foi privilégio? Não foi privilégio, porque esse processo ele vem de muito antes da própria criação do povo judaico. Nós sabemos que esse povo era um povo exilado de outro lugar. Está no livro A Caminho da Luz. Esse povo veio de outro canto, já veio de uma caminhada precedente. Eles receberam muito porque eles já tinham caminhado muito em outro lugar. Então não é privilégio. É por isso que é importante a gente contextualizar e não pegar apenas o recorte. Porque quem lê a Bíblia, e especificamente
esse trecho da carta de Paulo aos Romanos vai julgar que Deus privilegiou o povo judeu, mas não é. Não foi isso. Eles receberam muito porque eles já tinham caminhado muito. É importante a gente dizer isso. E aí, no terceiro versículo, Paulo fala: que será, pois, se alguns não tiveram fé? Porventura, a sua falta de fé anulará a fidelidade de Deus? Então, mesmo no seio daquele povo que recebeu muito de Deus, mesmo ali dentro, tinham pessoas que não tinham desenvolvido a fé, que tinham anulado a sua fé. E por causa disso, Deus anulará a sua fidelidade para com o seu povo? Será que Deus é assim? Um Deus mesquinho, vingativo? Ah, porque fulano não crê em mim, eu vou abandoná-lo, eu vou me vingar dele. Será que é isso? É isso que Paulo está perguntando aqui. E aí ele mesmo responde: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Antes, fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso. Olha que forte. Conforme diz a Escritura. E aí abre aspas para a Escritura: para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgados. Fecha aspas. Isso está no Salmo 50, tá, gente? Lá do Velho Testamento. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que não, Deus não é esse Deus vingativo. Porque o filho não crê nele, ele vai abandonar o filho. Não, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Gonçalo, você está dizendo, ou melhor, Paulo está dizendo que eu sou mentiroso? Somos. Quem, gente, que nunca contou uma mentira? Quem que é perfeito? Se alguém é perfeito, o que está fazendo na terra? Porque o único ser perfeito que pisou na terra, até onde eu saiba, foi Jesus. Então nós temos todas as nossas limitações, os nossos problemas. Nós todos temos muito a evoluir, afinal de contas estamos num planeta de provas e expiações, gente. É apenas o segundo degrau. Está na frente só de mundo primitivo. Temos muito a caminhar. Então é nesse sentido que Paulo fala: Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. E aí ele vai citar lá o Salmo 50. E aí, para quem lembra, lá no primeiro estudo de Romanos, nós falamos que essa carta, né, aos Romanos é a carta que Paulo mais cita as Escrituras. É a carta que Paulo mais cita o Antigo Testamento. Não por acaso, né? Porque ali ele estava se referindo a muitos judeus. Então é claro que ele tinha que citar as Escrituras, porque os judeus se baseiam unicamente nas Escrituras. Isso é tudo muito óbvio, evidente. E aí no versículo 5, Paulo, ele continua, ele diz: se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Olha, antes de terminar a leitura, vamos fazer uma pausa aqui e recapitular o que a gente falou no estudo passado. Essa ira que Paulo fala é porque ele está baseado no Antigo Testamento. Ele está falando para pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento está muitas vezes detalhada a ira de Deus, né? Porque era como o povo daquela época entendia. Nós espíritas sabemos que Deus não sente ira. Não sente ira. Deus não é humano. Quem sente ira somos nós, imperfeitos. Deus é perfeição. Então Deus não se ira, não se envaidece, não se vinga. Isso são defeitos humanos. Tá?
Aí o próprio Paulo, no final do versículo, ele vai dizer isso que a gente está comentando agora. Ele diz: estou falando como os homens costumam falar. Então Paulo ele já entendia isso. Ele já entendia que ele devia usar o termo ira de Deus para que os homens entendessem. Aí ele mesmo explicou: olha, eu estou falando como os homens costumam falar, mas Deus em verdade não se ira. E a nossa injustiça realça a justiça de Deus, a verdade de Deus. Porque Deus é injusto quando nos promove a lei de causa e efeito, a sua verdade, a sua lei natural? Claro que não. Nós é que merecemos por causa da nossa injustiça. E aí Paulo ele continua: olha, de jeito nenhum. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Se Deus sentisse ira, vaidade, inveja, desejo de vingança, como é que Deus ia ter autoridade para julgar o mundo? Então, fica evidente aqui, Paulo nos ensinando que a doutrina espírita nos ensina de que para Deus ser Deus, ele precisa estar muito acima das qualidades e dos defeitos humanos. Senão ele não teria autoridade moral para julgar o mundo. Olha, eu fico impressionado, eu estava conversando com o nosso irmão Eduardo que está ali, há pouco tempo atrás, como que Paulo sacava isso 2000 anos atrás. Eu, por exemplo, preciso da doutrina espírita para entender isso aqui. Paulo não. Paulo já sacava isso 2000 anos atrás de uma maneira muito fácil, muito simples, explicando para as pessoas: olha, Deus não pode sentir ira, senão ele não tem autoridade para julgar o mundo. É ou não é de se impressionar a sabedoria desse espírito? Aí ele continua: mas se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então por que sou julgado como pecador? Aí Paulo ele deu uma de Kardec agora, ou Kardec deu uma de Paulo nas perguntas do Livro dos Espíritos, né? Ele diz: poxa, se através da minha mentira resplandece a verdade de Deus, então Deus deveria me agradecer, né? Porque através da minha mentira, a sua verdade vai resplandecer. Por que eu sou julgado então como pecador? Aí ele vai responder: porque não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação, né? Aí ele está continuando a pergunta, né? Se não existisse o mal, será que haveria o bem? E alguns caluniadores do Evangelho se aproveitam dessa dúvida e dizem: olha, o bem só existe porque existe o mal. Então o bem precisa do mal. E então, onde é que está a resposta para isso? Aí Paulo diz: nós judeus, olha como ele se coloca, né, no meio dos judeus. Nós judeus, por acaso somos superiores? De forma nenhuma. Pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos. Então, qual a resposta para isso, gente? O bem não precisa do mal. O bem não precisa do mal para existir. Ao contrário, a finalidade, não vou dizer a finalidade, mas a destinação do mal é transformar-se em bem. E o mal está ainda dentro de todos nós. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda atrasados perante a criação divina. Nós estamos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda domina. Então, pode olhar, dentro de cada um de nós ainda existe essa guerra do bem contra o mal. Graças a Deus,
nos tempos atuais, dentro de muitas pessoas, o bem já está começando a sobressair. O desejo de fazer o bem, a necessidade, porque a gente está cansado de sofrer. A gente está cansado de escolher errado. Mas, em verdade, ainda temos o mal em todos nós. Em nós espíritas, nos irmãos de outras religiões. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não tem aqui ninguém superior. Estamos todos mais ou menos no mesmo nível. É isso que a doutrina espírita nos fala. É isso. Tá? E aí, gente, a partir de agora ele vai citar Eclesiastes, né? A partir do versículo 11, ele diz assim: como diz a Escritura. Aí corre lá para o Antigo Testamento novamente e cita Eclesiastes, lá no seu capítulo 7. Nada melhor do que mostrar aos judeus que eles estavam equivocados através da sua própria crença, né? Eclesiastes: não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Olha, está em Eclesiastes, tá, gente? Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha que forte, né, Eduardo? Por que está escrito em Eclesiastes? E por que Paulo colocou isso aí? Para mostrar aos judeus que não tem ser superior aqui na terra, não. O ser superior era Jesus. Acabou. Todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível, entre trigo e entre joio. Tá? Estamos crescendo juntos. Estamos na escola terra. Aí por que Paulo diz? Por que não há um homem justo? Por que isso foi escrito em Eclesiastes no Antigo Testamento? Porque os justos estão no reino de Deus, estão em planetas superiores, estão em mundos celestes. Ali, em verdade, é o mundo dos justos. É ali que eles estão. Nós aqui ainda não somos justos. Estamos tentando, estamos a caminho, mas não somos justos de fato ainda. Ainda temos maldade em nós. Então é isso que Eclesiastes, a escritura de Eclesiastes está falando. E foi isso que Paulo colocou aqui para a gente. Aí continua Eclesiastes, tá? A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua planejam trapaças, em seus lábios há veneno de cobra. Olha como a linguagem do Antigo Testamento era forte muitas vezes, né? Porque precisava ser forte, porque estava lidando com pessoas que precisavam de um puxão de orelha mais energético. Tá? Aí foi destacada essa frase aqui: a sua garganta é um sepulcro aberto. Por que foi destacado isso? Porque o Emmanuel escreve sobre isso. Pode passar aí, Eduardo, depois a gente volta para esse slide, por favor. O Emmanuel escreve sobre isso lá no Fonte Viva, numa mensagem chamada Sepulcros Abertos, no capítulo 51 do Fonte Viva. Quem quiser pode ler. Aliás, eu vou ler a mensagem na íntegra, essa eu vou ler, porque ela é muito importante. Eu coloquei aí só o último parágrafo da mensagem, mas eu vou ler ela na íntegra. O Emmanuel diz assim, ó: veja como nós estamos estudando agora, à luz da doutrina espírita, uma passagem lá de Eclesiastes do Antigo Testamento. O Emmanuel escreve: reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império do escuro eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhe transborda do íntimo.
à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Então, isso aqui que o Emmanuel está dizendo, Jesus também comentou, né, naquela lição aos fariseus, dizendo: não é o que entra que vai te tornar impuro, é o que sai do teu coração. É isso que te torna impuro. E o Emmanuel está comentando acerca disso. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Então são essas pessoas que olham para os outros e veem apenas o mal, o fel, o lado escuro. Vê uma pessoa de boa vontade e não procura ver o bem, procura ver aquela zona escura na pessoa. É terrível isso, né? E muitas vezes agem de maledicência, destruindo, com inveja, com a calúnia. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, em vez de curá-las. Eliminam o precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a propriedade de santificação. Ou seja, o que o Emmanuel está dizendo? As pessoas observam as outras querendo fazer o bem e tecem longos comentários maldosos, comentários cheios de lama, de lodo, acerca do bem, com desvarios, desconfianças. É muito forte isso. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Muito sério. O que está saindo da nossa boca? O que está saindo do nosso coração? É bondade, é misericórdia, é orientação? Ou é ruína e tóxico de morte? Ou é lodo e fel? Aí ele vai finalizar dizendo assim: semelhantes aprendizes profundamente desventurados na conduta em que se acolhem, afiguram-se-nos de fato como sepulcro aberto quando te desviarem, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Tá? Eu não sei, aqui no meu slide ficou faltando essa parte, né? Final, mas o Emmanuel está dizendo isso, para a gente prestar atenção no que a gente está observando nos outros, no que a gente está falando acerca dos outros, para que a gente volte para o bom caminho e comece a falar bem, comece a tirar do nosso coração o bem, o amor, a verdade, mas a verdade recoberta de bondade, de misericórdia, pois é só assim que Deus falará através de nós. Muito importante essa lição. Aí voltando para o slide anterior, Eclesiastes, né? O capítulo de Eclesiastes continua, e Paulo escrevendo isso aos judeus: sua boca está cheia de maldições e de amargor, seus pés são velozes para derramar sangue. Olha que forte.
destruição e desgraça enchem seus caminhos. E aqui já vem outra lição que o Emmanuel coloca para a gente também lá no Fonte Viva, no capítulo 27, intitulado Destruição e Miséria, tá? Que ele pegou lá de Eclesiastes. Em verdade, ele pegou de Paulo, né, aos Romanos, que pegou lá de Eclesiastes, do Velho Testamento. E aí o Emmanuel escreveu assim: desventurados aqueles que não seguem o mestre, que foi cortado também, né? Então, mas eu falo aqui, não tem problema. Ele diz assim: desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus em espírito e viver longe dele será espalhar destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Como é você conhecer Jesus e não seguir-lhe os passos? É triste, é deprimente. E isso o Emmanuel, ele fala com conhecimento de causa, porque ele foi chamado por Jesus e está descrito lá no livro Há 2000 anos, e ele não seguiu Jesus naquele momento, e o que ele espalhou em torno dos seus próprios passos foi destruição e miséria. Em verdade já se recuperou, né? Mas é muito interessante como ele vem relatando ali no Há 2000 anos, nos 50 anos depois, no Ave Cristo, o quanto ele sofreu para poder se recuperar e o quanto ele trabalha até hoje, né, como um verdadeiro discípulo do Senhor para se recuperar. Então, você conhecer Jesus em espírito e não seguir-lhe os passos é espalhar em torno de você mesmo destruição e miséria. É muito triste isso. Então foi isso que foi escrito lá em Eclesiastes e foi isso que o Paulo recuperou para colocar lá em sua carta aos Romanos, especificamente falando aos judeus, tá? E aí, já nesse momento aqui, né, de Paulo falando que todos são pecadores, podem ser gregos, podem ser romanos, mas todos são pecadores. Ele diz: olha, não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Então isso aqui que ele está falando é uma poda à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso julgamento. Como é que a gente vai apontar o dedo para um irmão sendo que a gente faz coisa pior? Não. A gente, em primeiro lugar, deve reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas misérias. É isso que a gente deve fazer primeiro. Foi isso que Jesus veio dizer naquela famosa passagem: antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, observa a trave que está no teu olho. Então isso já estava no Velho Testamento, isso está nas palavras do próprio Mestre, e isso está em Paulo, e isso está na doutrina espírita. A gente percebendo que tudo se completa, muda a linguagem, né, que é de acordo com cada época, com cada momento, mas o teor da mensagem é o mesmo. O teor é o mesmo. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é de dar a consciência do pecado. O que está dizendo aí? Observar a lei não te torna justo, não me torna justo. Eu falar, você deve perdoar, não me torna um justo. O que vai me tornar um justo? É a prática. É eu exercer o perdão. É por isso que os doutores da lei, naquela época, conheciam tanto
a lei de Deus e estavam tão desviados, porque só conheciam, mas não praticavam. E aí tem outra frase do Emmanuel que diz assim: nós estamos aprendendo a conhecer. Jesus já sabe. Olha que lindo, que forte, que profundidade. A gente está aprendendo as primeiras letras de um texto que Jesus já sabe, já internalizou. Isso é muito lindo, tá? Aí Paulo continua. Agora, porém, e aqui ele vai falar da justiça pela fé. Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam, e não há distinção. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Independentemente da lei, né, da justiça que foi testemunhada pelos profetas e pelas escrituras, veio Jesus manifestar em verdade essa lei, colocar de volta na estrada correta o sentido da lei, vivenciando a lei. Olha, é pecado, é errado adulterar? Está na lei, é errado. Mas não jogue pedra não, porque isso é falta de caridade, isso não está na lei. A lei é não adulterais. A parte do jogar pedra, apedrejai, isso é humano, isso não é divino. Aí Jesus vem dar testemunho da verdadeira lei. Olha que sabedoria desse homem, Paulo. Que isso, gente? Que isso? Aí ele diz, né? Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Claro, eu não consigo contemplar a glória de Deus hoje porque eu sou pecador. Eu consigo contemplar uma pequena parte, se eu me esforçar muito. Mas se tornam justos, os pecadores se tornam justos gratuitamente pela graça de Jesus, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. E eu fico arrepiado. Todos nós temos a possibilidade de sermos libertos do mal. Através de quem? Através de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós chegaremos um dia até Deus através de Jesus, que já nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Somos pecadores? Somos. Mas estamos a caminho de nos tornarmos justos. Com a ajuda de quem? De Jesus. Com a tutela de quem? De Jesus. Aí está lá no livro dos Espíritos. Quem é o Espírito mais perfeito que já pisou na terra? Aí os Espíritos respondem: Jesus. É vosso modelo, verdade, o guia. Deus o destinou a ser vítima, que mediante seu próprio sangue, ele está falando de Jesus, tá? nos concede o perdão, contanto que nós acreditemos. Assim, Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Por que Paulo está falando aqui? É importante a gente falar sobre isso. Ele está dizendo que o sangue de Jesus vai libertar os nossos pecados. Isso é só letra, tá, gente? Isso é só letra. Jesus veio dar o sangue porque Jesus exemplificou como nós devemos trilhar o caminho da salvação. Por isso ele derramou o seu sangue, porque ele foi crucificado e ele não levantou um dedo vingador contra ninguém. Jesus foi abandonado e ele não recriminou
Ele não se vingou, ele não ficou com raiva. Não, ao contrário. Ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então é nesse sentido que Paulo diz que Jesus derrama o seu sangue e nos perdoa. E nós somos libertos. Não é que a gente não deve fazer nada, não. Seria muito fácil a gente ficar sentado e dizer: eu acredito em Jesus, eu acredito pelo seu sangue, eu estou salvo e eu não preciso fazer nada. Não, seria muito fácil isso. A lição do mestre, ao derramar o seu sangue para nos salvar, foi que nós devemos esperar mais ou menos a mesma coisa. Sermos abandonados no mundo, traídos no mundo, incompreendidos, pagos com ingratidão. E como é que a gente deve reagir? Com muito amor, com muita misericórdia, com perdão. É assim que nós seremos salvos, tá, gente? Importante a gente contextualizar isso. Eram os tempos da paciência de Deus, mas no tempo presente ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Deus. Então, aqui também é muito importante que Paulo está dizendo: foi um tempo em que as pessoas faziam o mal e não eram punidas por isso, não vinha a lei de causa e efeito, né? Aí era a humanidade nos seus primeiros tempos que não tinham muita consciência das leis de Deus, então não se podia cobrar isso. Você não vai cobrar uma criança que ela saiba uma equação de segundo grau. Você não vai cobrar alguém que está sendo alfabetizado um conteúdo de uma universidade. Você não vai cobrar. Da mesma forma que Deus não ia cobrar daquelas criaturas em estágio inicial de evolução o que ele nos cobra hoje. Não tinha como. Tá? Mas agora não mais. Agora nós já temos muitos subsídios. Já veio o Primeiro Testamento. Aí veio Jesus para inaugurar uma era de maioridade da humanidade terrestre. E agora, mais ainda, com a doutrina dos Espíritos. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Os injustos precisam arcar contas com a lei. Eles precisam sofrer. Para quê? Para se melhorarem. E os justos precisam ser justificados. Porque se você planta justiça, claro que você vai colher felicidade, está na lei. Mas é aquela justiça com amor, tá, gente? Não é a justiça que mata, não. É a justiça que compreende e que orienta. É essa justiça. Tá? Muito importante isso. E aqui no último slide, está acabando, chegando já em 1 hora. Paulo ele diz: então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Olha, eu sou o máximo porque eu conheço da lei de Deus. Eu sou o máximo porque eu sou do povo escolhido. Ou nós espíritas, eu sou o máximo porque eu sou espírita. Aí Paulo diz: onde é que está o motivo de tanta glória? O motivo foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras? Não. Não. Pela lei da fé. Essa fé em Jesus, que nos coloca como criaturas imperfeitas, no nosso lugar, pequeninos que somos, e que depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança nesse Espírito chamado Jesus Cristo. É essa fé. É essa fé que nos salva, que nos transforma em novas criaturas, caminhando devagarzinho, mas sempre, constantemente, em busca dessa melhoria, em busca desse contato mais íntimo com o Mestre. Pois é esta a nossa tese. Qual é a tese? Olha a tese de Paulo.
O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Então eu posso conhecer o Antigo Testamento de cor. Eu posso conhecer o Novo Testamento de cor. Eu posso conhecer a codificação espírita de cabo a rabo. Se eu só observar, isso não é nada. Eu tenho que transformar esse conhecimento em fé viva. E o que é a fé viva? Obras. Dentro e fora de mim, boas obras. A fé em Jesus. Eu não devo só falar, eu devo principalmente praticar. Praticar. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Lembrando que ele está falando isso para os judeus, tá? Será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, Ele é também Deus dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Foi isso que Jesus veio dizer naquelas palavras: eu não vim destruir a lei e os profetas, não, eu vim cumpri-la. Foi isso que Kardec colocou lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim destruir a lei. Porque quem exerce essa fé viva não apenas observa a lei, quem coloca em prática os valores da lei verdadeira de Deus, de amor, de misericórdia, de perdão, em verdade está confirmando aquela lei mosaica, está confirmando todo aquele Antigo Testamento, de modo que nós espíritas achamos que não devemos estudar a lei. Claro que devemos estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a codificação espírita, porque se completa, gente. E através do estudo nós vamos tirando aquelas ervas daninhas. A gente vai identificando o que era para aquele tempo, para aquele povo, e a gente vai reavivando o que precisa ser reavivado. Por exemplo, Eduardo, volta aí, por favor, lá para o slide, o primeiro de Eclesiastes. Eu tenho certeza que muitos espíritas não conheciam esse capítulo aí, 7 de Eclesiastes, que diz que não há um homem justo sequer na terra. Nenhum. Habitando a terra. Isso está no Antigo Testamento. E isso é totalmente de acordo com os conhecimentos espíritas, quando dizem que a terra é um mundo de provas e expiações, em que o mal ainda domina. Então você percebe como se entrelaça, se encaixa. Muito lindo, gente, muito lindo. Então, é com essa mensagem que a gente encerra o capítulo 3, o estudo do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Semana que vem, capítulo 4, se Deus quiser. E terminamos com essa frase de Paulo, emblemática, para que balize a nossa semana, mas não apenas a nossa semana, a nossa vida. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e que Deus seja louvado.